Oi, tudo bem? Graça e paz, como vocês estão? Hoje eu acordei me sentindo um pouco mal. Meu ciclo menstrual veio e eu tô com uma baita enxaqueca. Não tô me sentindo muito bem. É o terceiro dia, mas eu tô assim, bem mal hoje. Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês a devocional que eu fiz no dia de hoje. Sem música, porque eu não tô aguentando, mas ainda assim o principal, que é a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês rapidinho. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Elas são seu megafone para despertar um mudo surdo. Fica com isso em mente enquanto a gente lê a passagem de Romanos. O livro de Romanos é a joia da coroa dos escritos de Paulo no Novo Testamento. Ele escreve para uma igreja em Roma e aborda uma variedade de considerações teológicas e doutrinárias. Escrito por volta de 57 depois de Cristo, os estudiosos acreditam que um dos principais objetivos de Paulo ao escrever Romanos era ajudar uma igreja dividida a encontrar paz e unidade dentro dela mesma. Para conseguir isso, Paulo argumenta que a igreja precisava de uma compreensão mais profunda do verdadeiro evangelho. Então, bora lá. A leitura da passagem de hoje é em Romanos, capítulo 8, versículos 22 a 30. Começa dizendo assim: Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O título da devocional é Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Para começar, eu não sei se a minha fala vai ser contraditória ao que está escrito nessa devocional, mas pelo que eu aprendi, né, se eu estiver errada, você pode me corrigir aqui nos comentários. Quando a gente afirma isso, nossa, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Na verdade, ninguém é bom, né? Não, nós não somos bons. A nossa justiça ela é torpe e falha por conta do pecado que adentrou em nós, através do pecado cometido lá atrás, né, com Adão e Eva. E a partir deste momento, a nossa natureza, que era então reflexo total, era semelhança de Deus, ela foi corrompida. Então não tem bondade em nós. Os nossos atos de bondade, né, a própria palavra diz que não passam de trapos de imundícia, né?
se eu achar, vou colocar aqui o texto. Mas assim, não tem bondade no ser humano. Pela nossa justiça humana falha, nós achamos que somos bons, né? Eu acho que eu sou boa porque eu não roubo, eu não mato, porque eu dou um dinheirinho às vezes para alguém que me pede na rua, né? Eu não, eu procuro não mentir, eu procuro ser uma pessoa honesta, não compacto com corrupções, com erros. Então, eu me considero uma pessoa boa, mas não é assim que funciona, né? A justiça de Deus, ela é incompreensível. A nossa mentalidade humana, ela vai muito além. Então, não tem como fazer essa afirmação. Por mais que nós façamos isso, né, constantemente, diariamente, não tem como falar que nós somos bons. Não sei se eu vou entrar em contradição com essa devocional de hoje, mas ao meu ver, não tem como eu falar, olha, eu sou uma pessoa boa, por que me acontecem coisas ruins? Não, eu penso muito pelo contrário. Nossa, eu sou tão ruim que é até pouco, as coisas ruins que me acontecem são até poucas comparadas ao que eu realmente merecia. Porque eu merecia muito mais coisas terríveis e difíceis na minha vida por ser um ser humano tão ruim. Eu acho que é essa mentalidade que a gente tem que ter, que é algo mais teológico, mais bíblico, mais de acordo com o que Deus afirma na sua palavra. Mas voltando para o texto, em um mundo marcado pela dor, todos nós carregamos as cicatrizes da vida. Cada uma delas é um lembrete pungente do paradoxo diário que enfrentamos como cristãos. Confiar na bondade de Deus e, ao mesmo tempo, enfrentar um profundo sofrimento. Por isso, hoje vamos considerar uma grande pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Embora nunca possamos entender completamente os propósitos de Deus, a Bíblia nos acompanha por esse caminho. Aqui estão 3 verdades bíblicas para direcionar nossas reflexões. A primeira é que coisas ruins acontecem a pessoas boas porque o nosso mundo está quebrado e nós somos pecadores. Eu acho que está um pouco alinhado com o que eu falei. Eu ainda não concordo que somos pessoas boas, né? Porque se tivéssemos essa capacidade de sermos bons por nós mesmos, nós não precisaríamos de Jesus Cristo. Nós não precisaríamos que ele morresse por nós para nos livrar dos nossos pecados, para nos justificar dos nossos erros e salvar-nos da condenação ao inferno, porque somos pessoas boas. Então, se somos pessoas boas, iríamos todos para o céu, né? Consequentemente, eu não acho que afirmar, né, essa bondade, eu entendo a linha de raciocínio de quem trouxe a devocional, mas eu acho que é perigoso ficar afirmando isso. A gente tem que aprender a ter a nossa mente moldada pela palavra de Deus e não pelas falas e repetições que muitas vezes nós ouvimos dos outros, que aprendemos, que é culturalmente meio que nos imposto ou nos ensinado, e a gente acaba repetindo isso. E muitas vezes a gente repete muitas coisas e nem sabe o fundamento, de onde surgiu tudo aquilo. Mas se somos cristãos, pautados pela palavra de Deus, né, e devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para podermos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, isso é fundamental. Termos esses ajustes, né? Então, eu não acho que é um caminho muito legal afirmarmos que somos bons. Mas, sim, né? Coisas ruins nos acontecem porque todos nós somos pecadores. O que vemos está longe de ser o paraíso que Deus criou, né? Quando Deus criou Adão e Eva, tudo era perfeito, né? Ele olhou para a criação dele e não viu nada ruim. Ele falou
com a própria boca, tudo é bom. O pecado entrou e trouxe essa corrupção. E a partir desse momento, o homem e a mulher não tinham mais um livre arbítrio para escolher ser bom por si só. Não, mas a gente teve que ter acesso a Cristo, a palavra de Deus, a Deus nos instruindo para tentar trazer bondade para o nosso coração. Todos os nossos atos de bondade genuínos não vêm de nós mesmos. Até porque senão a gente se gloriaria nisso. Mas vem de Cristo. Todos os nossos atos de bondade, se você for analisar bem a fundo, se é por você mesmo, tem maldade, tem corrupção, tem engano, tem sempre algo por trás. É sutil muitas vezes, a gente não percebe, mas eu acredito fielmente que isso é um fato. Gênesis 1:3 ensina que o nosso Pai não é um arquiteto cruel, mas um criador benevolente cuja obra-prima foi estragada pelo pecado. Isso eu concordo. Todos nós carregamos as manchas dessa queda, seja por meio do nosso próprio pecado ou do pecado dos outros, ou de ambos. Todos nós causamos e experimentamos as amargas consequências dessa destruição. E Deus também sofre ao ver o mal e o dano que o pecado causa em nós. Inclusive, o senso de justiça que temos diante desse mundo caído é uma das marcas de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sabemos que há certo e errado e nos indignamos com o erro. O nosso senso de justiça, todos nós, mesmo sem termos nunca tido acesso à palavra de Deus, temos dentro de nós esse senso de certo e errado. Contudo, mesmo tendo isso, a gente não tem a força própria dentro de nós para seguir pelo senso de justiça e bondade. Porque o pecado está incrustado em nós, logo nós acabamos sempre pendendo para o lado do mal. É mais forte do que nós. Por mais que haja esse senso, né, o pecado, o mal, ele grita mais dentro de nós. Somente pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo, é que nós temos mais força de falar não para o pecado e combatê-lo. E viver uma vida de santidade, de renúncia dos prazeres da carne e parar de querer viver uma vida para os nossos prazeres, para as nossas vaidades, para imoralidades, para destruição e começar a viver uma vida que glorifique a Deus. Só por meio de Jesus Cristo nós temos essa capacidade. Por nós mesmos, não. Mas, né, esse senso de justiça que nos foi incrustado, né, na nossa criação, através dessa marca de imagem e semelhança de Deus, nos dá esse discernimento de certo e errado. E muitas das vezes nós nos indignamos com o erro. A segunda verdade é que, embora coisas ruins aconteçam nesse mundo, este mundo não é o fim. Glória a Deus por isso. Como cristãos, somos agraciados com uma perspectiva eterna. Sabemos que as coisas ruins têm uma data de validade. Por meio de Cristo, Deus trouxe redenção para a criação. É por isso que ele pode operar todas as coisas para o bem. A história ainda não terminou. Deus pode extrair ouro eterno da nossa dor momentânea, aproveitando-a com maestria e compaixão para nos conformar à imagem do seu Filho, como está escrito em Romanos 8:29. A terceira verdade é a seguinte: coisas ruins são notavelmente usadas por Deus como catalisadores para a comunhão com Cristo. Pete Greig diz o seguinte: o testemunho cristão e nossa esperança fiel
não é meramente uma sucessão milagrosa de fugas milagrosas de toda a aflição humana. Em vez disso, é a alegria de um relacionamento mais profundo com o homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, que seria Jesus Cristo. Isso está escrito em Isaías 53:3, que nos ama. Fechando assim a frase de Pete Greig. Todos nós passamos por dificuldades, por tribulações, por dias maus. Nenhum de nós, inclusive cristãos, mesmo professando Cristo, mesmo tendo uma vida de comunhão com outros irmãos, indo para a igreja, lendo a Bíblia diariamente, fazendo orações, jejum e tudo mais, não estamos isentos de problemas, não estamos isentos de doenças, de dificuldades, de perdas, de tristezas. Não estamos isentos disso, né? Até porque Jesus deixou isso muito claro, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus em nenhum momento nos convidou a segui-lo, a tomar nossa cruz e segui-lo e ter uma vida de gozo, uma vida sem dificuldades, uma vida de prosperidade espiritual, física, material, uma vida perfeita, né? Um mar de rosas. Não, muito pelo contrário, ele nos convida a tomar a nossa cruz. Vida de cruz não é vida fácil, né? A gente olha para Cristo carregando um peso enorme com a sua cruz, mas ele também nos diz para trocar o nosso fardo pelo dele, que é leve. O nosso é pesado demais, mas o dele é leve. E bom é termos o Senhor na nossa vida, cuidando de nós, mesmo em meio às dificuldades e às tribulações. Ainda assim, nós vemos a graça e a bondade dele todos os dias sobre nós. Não estamos isentos dessas coisas. Muitas vezes podemos, na nossa justiça, achar tudo isso muito injusto, né? Como essa pergunta, né, da devocional. Poxa, se eu sou uma pessoa boa, por que eu tô... tá me acontecendo tanta coisa ruim? Isso às vezes acarreta por conta dos nossos pecados. É difícil falar sobre isso e é difícil também reconhecer isso e assumir isso. Mas muitas vezes estamos enfrentando grandes dificuldades na nossa vida e passando por situações de doenças, porque talvez você não foi disciplinado na sua infância ou na sua juventude em ter uma vida mais regrada, mais saudável, não escutou seus pais e isso trouxe consequências, né? Você já tinha um histórico familiar e por consequência disso, de não ser responsável com o templo do Santo Espírito, com o seu corpo, você acabou desenvolvendo aquela doença. Aí dizem que tem tantas doenças que são genéticas, mas muitas pessoas às vezes conseguem reverter isso por ter disciplina, por ter domínio próprio, por lutar contra a glutonaria. A nossa vida aqui na Terra é uma luta constante contra o pecado. E às vezes nós passamos por dificuldades, tribulações, problemas, e a culpa disso não são os outros, não é o diabo, mas somos nós mesmos, que não nos posicionamos, que não temos domínio próprio, que não pedimos ajuda a Deus, que não reconhecemos os nossos pecados, que não nos humilhamos diante do Senhor e pedimos socorro e pedimos ajuda e misericórdia e não queremos nos corrigir, mudar a nossa vida, o nosso andar. É muito fácil colocar a culpa nos outros, quanto muitas vezes o problema da nossa vida, de doenças, dificuldades, tristezas, somos nós mesmos. E eu falo isso por experiência própria, né? Eu adquiri ao longo da vida
adenomiose e endometriose, que são doenças no sistema reprodutor feminino, que ocasionam infertilidade e que geram dores terríveis. Eu já tinha problemas no meu ciclo desde a minha infância. Eram dores horríveis, insuportáveis que eu tinha desde os 9 anos, quando veio minha primeira menstruação. Eu rolava no chão de dor, tinha crises de vômito e diarreia de tanta dor que eu sentia. E isso era algo para se ver num médico, para se avaliar, se pesquisar. Em média, quando você vai ao médico e cuida dessa situação, eles demoram em torno de um mínimo de 7 anos para identificar a endometriose. Né? Nos dias atuais, tem esse parâmetro assim. E eu só fui tomar vergonha na cara e correr atrás de um médico aos 29 anos. Só com 29 anos de idade eu resolvi ir numa ginecologista. Olha a negligência, né? A falta de prudência e de cuidado, de zelo comigo mesmo. Eu comia o que eu queria, desregrada, desmedidamente, e a maioria das coisas que eu consumia diariamente, pão, bolacha, leite, salgadinho, essas coisas assim, só agravaram a minha situação, porque a endometriose é uma doença inflamatória e todas essas coisas inflamam o corpo. Inflamavam essa aderência que estava no meu útero e causavam dores horríveis, 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 horríveis. Eu vivia prostrada na cama, com dor. Isso me abatia, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Eu vivia em depressão, eu vivia isolada das pessoas. Essa questão do isolamento de pessoas também tem outras questões à parte, mas o fato da endometriose sempre contribuiu para isso, né? Sempre com muitas dores, muito irritadiça. Então, assim, eu só queria ficar quietinha no meu canto, que aquilo passasse. E muitas vezes a gente passa por situações terríveis por culpa nossa, por culpa do nosso pecado. Tinham muitas coisas que eu precisava cuidar do meu corpo, do meu físico, mas também tinham infinidade de coisas que eu precisava cuidar no meu espírito. Falta de perdão, falta de comunhão com os outros, que justamente o meu isolamento acabava ocasionando. Julgamentos que eu fazia sobre as pessoas aqui no meu interior, ninguém sabia, mas eu sabia, Deus sabia. E às vezes uma pessoa que estava um pouco mais próxima de mim. Mentiras, vaidades, orgulho, ego, soberba, inimizades, tantas coisas. E quanto mais eu fui olhando para o espelho e olhando para mim mesma e deparando com a minha sujeira, eu vi o quanto eu estava doente. Eu estava doente espiritualmente. Por consequência disso, eu ia estar sim doente emocionalmente, doente psicologicamente. E eu precisava tratar isso. E muitas vezes a gente precisa olhar para o espelho, reconhecer os nossos erros e pedir ajuda. Ajuda a Deus, e às vezes precisamos também pedir ajuda a um outro que está mais perto, confessar nossos pecados ao outro, pedir socorro e falar: olha, eu estou num abismo terrível. Você pode me ajudar, por favor? Não é fácil. Não é fácil, mas é um caminho libertador. Que mesmo você passando por dificuldades extremas, por dores, ainda assim você vê a mão de Cristo, o cuidado e o amor dele e a misericórdia dele para com você. Porque você está num momento difícil, você está passando tribulações terríveis, você está sentindo dores na sua alma, na sua carne, mas ainda assim você vê Deus
usando o mal para cooperar para o seu bem. E isso, consequentemente, um dia cooperar para o bem de outra pessoa que está passando pela mesma dificuldade, por situações similares, e você abrir a sua boca e testificar daquilo que você passou. E testemunhar o agir de Deus na sua vida em relação àquilo. Isso é libertador. E passar por esses tempos difíceis de tribulação não é o fim do mundo. Que bom que não é. A gente vai ter desgostos, desavenças, dificuldades, dores, tristezas, lágrimas nessa vida. Sim, vamos ter períodos bons, sim, mas a vida é luta diária, constante. Isso faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas sabermos que estamos aqui de passagem e temos uma esperança em Cristo é fundamental para nós termos paz, mesmo em meio às lutas. Paz mesmo nos dias difíceis, porque Cristo é a nossa esperança e nós não somos deste mundo. E Ele nos trouxe redenção. E por causa dele, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ter essas coisas ruins que acontecem na nossa vida muitas vezes sendo usadas para reverter um quadro e transformar em glória de Deus, e através desses sofrimentos que nós passamos, vermos o agir de Deus como um milagre, uma cura física ou espiritual, e podermos glorificar o nome de Jesus por conta disso. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas que nós podemos passar nas nossas lutas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, porque ver Cristo agindo a vida de alguém que estava coxo, manco, paralítico, cego, ver Cristo agindo na vida de alguém que estava morto, ver Cristo agindo na vida de alguém que estava possesso por demônios, ver Cristo agindo em alguém que há anos estava depressivo, que não tinha mais esperança em nada nessa vida. E de repente você vê Cristo agindo, Cristo trazendo liberdade e libertação, Cristo derramando um verdadeiro milagre. E você, mesmo tendo passado tantos dias de dores, ter esse momento de a sua vida ser usada para glorificar a Deus através de um milagre, através de algo poderoso que Deus fez na sua vida, e isso impactar outras vidas e ocasionar outros milagres. Isso é algo fantástico, extraordinário. Isso é o poder do Evangelho, é o poder da glória de Deus, e nós devemos nos alegrar nisso e exaltar o nome de Deus quando passamos por essas coisas. Por isso até Paulo fala, né? Quando passardes por... Não é isso não. Peraí. Eu tive que pesquisar, mas é no livro de Tiago. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé ser provada ali produz esperança. Então, não é por acaso, né? A alegria em si não é pela dor, mas pelo resultado que ela produz, que é o amadurecimento espiritual e uma perseverança, né? E isso é maravilhoso. Voltando agora para o final da devocional, diz assim: essas revelações merecem a sua atenção. Coisas ruins acontecem
com todos nós. Mas com Deus há um propósito em meio a essa dor. Ele está redimindo o mundo, ele está restaurando o que está quebrado. E ele pode usar o sofrimento para o bem. Seja você quem for, a sua história ainda não acabou. Não acabou. E que a gente possa ter o coração voltado para isso. Vou orar por vocês rapidinho. Pai querido e eterno, nosso coração sofre por aqueles que estão sofrendo. Meu coração sofre, Senhor, diante daqueles que estão sofrendo. O Senhor é um Deus que também chora com aqueles que choram, Senhor. Eu te peço, Deus eterno, nesse momento, que o Senhor traga alívio, paz e resolução para aqueles que ao meu redor estão sofrendo. Esteja presente com eles nas suas dores e use as suas circunstâncias difíceis, ó Senhor, meu Deus, para aproximá-los de Ti, Senhor, para que eles sejam perseverados em Ti, ó Senhor. Eu te peço que eu possa ser um instrumento, quem me ouve também possa ser um instrumento teu, do teu conforto, Senhor, e um farol de esperança para aqueles que estão sofrendo hoje. Que em nossas vidas, Pai, eu peço que o Senhor conceda sabedoria para enfrentar as nossas próprias dificuldades, ó Senhor. Nos dê força, ó Pai, nos dê força para buscar a Tua vontade hoje e nos nossos dias, ó Deus, em meio à nossa dor. Mostra-nos o teu propósito. Eu confio que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, Senhor. Ajuda-nos a ter esperança, paz e alegria em meio aos sofrimentos, ó Senhor, e vermos de fato a tua mão amorosa e misericordiosa sobre as nossas vidas nesses tempos tão difíceis, ó Senhor. Obrigada. Obrigada por me ouvir, obrigada por esse tempo. Que Jesus te abençoe, esteja contigo e não perca a sua esperança, mas lembre-se que quando a sua fé é provada, é para algo maior, é para produzir perseverança, é para você amadurecer. E muitas vezes, esses tempos difíceis, só nessas horas difíceis é que nós voltamos o nosso coração para o Senhor e de fato o buscamos. Muitas vezes Deus permite também tempos difíceis de sofrimento, porque Ele tem sentido saudade de você, porque você não tem o buscado. Porque quando as coisas estão fáceis demais, confortáveis demais, quando Ele te abençoa, te prospera, faz com que tudo fique bem, sua saúde, sua família, seu trabalho, sua escola, sua faculdade, você se esquece, você abandona Deus. E muitas vezes Ele ocasiona, sim, sofrimentos na sua vida para que você o busque, para que você se lembre que sem Ele você não é nada, que você necessita dele. Nessas horas que a gente pede socorro ao Senhor, se lembra, Deus, do seu favor. Ele sempre é conosco, mas nessas horas nós nos voltamos mais para Ele do que quando tudo vai bem. Deus te abençoe. Até mais.